Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura para o signo de Libra. É uma leitura geral para Libra, tá? É uma leitura com as energias para o mês de janeiro. Então, nem tudo que for dito aqui vai fazer sentido agora. Pode ser que vá fazer ao longo do mês. Então, salva o vídeo e assista mais pra frente, porque pode ser que algumas coisas vão acontecer mais pra frente. Veja seus outros signos fortes do mapa, que pode ser que tenham mensagens complementares a essa aqui também, tá? Te inscreve no canal, curta, comenta, tu fica sabendo dessa forma sempre que eu postar outras leituras e toda semana sai leituras aqui. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que tem ajudado tanto o meu trabalho aqui, tem ajudado o canal a crescer, né? Dessa forma, curtindo, comentando, estando aqui comigo. Que possamos seguir juntos para 2025, dando continuidade à nossa jornada de autoconhecimento através do tarô. Eu quero desejar a vocês boas festas também, que sejam momentos de harmonia, de paz, de amor e de serenidade. Tá bem? Vamos lá então, vamos ver o que eles têm para te dizer com relação às energias de janeiro. Essa leitura ela é válida para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em Libra. Então vamos lá. Libra, tarô. O que tem para Libra em janeiro? O que tem para Libra em janeiro? Colheita, né? 7 de ouros. Alguma proposta, algumas coisas podem estar chegando que de alguma forma eram coisas que te causavam preocupação ou que te causarão determinadas preocupações, talvez pelo que elas vão representar na tua vida, pelas mudanças talvez que serão necessárias fazer em prol disso. 10 de ouros me fala de coisas, de mudanças significativas, me fala de mudanças nas estruturas, em algo que representa a tua estabilidade. Mais uma. Rei de paus. A gente pode estar falando de uma dinâmica com alguém, né? Então a gente fala de alguma coisa aqui. A gente pode estar falando sim, ó, de alguém que vocês estavam afastados aqui, né? Ou de uma situação que existia um afastamento. 9 de paus, ele me fala de conflito, mas é um conflito que é aquele... são os últimos ajustes necessários, é um conflito necessário para que alguns pontos aqui se estabeleçam, seja numa relação aqui, seja de qual natureza for essa relação. A gente fala aqui de uma necessidade de passar por determinados conflitos para que se estabeleça algumas coisas aqui entre as pessoas, a situação. Então eu percebo que com relação a isso, existe um movimento aqui de, tipo assim, é uma tentativa de consertar isso, é uma tentativa de melhorar, é uma tentativa de dar um passo. Mas eu percebo que, eu acho que vocês aqui, pode ser que fiquem meio que na defensiva com relação a isso. E essa defensiva, ela está relacionada sim aos teus pensamentos, algumas crenças, alguns medos que tu possa ter. Para mim, essa situação aqui, ela pode influenciar também, como eu já falei, a mudança, algumas mudanças na tua vida que são significativas, né, que fazem parte da tua estrutura, como por exemplo, assim, fazer uma grande mudança de cidade por conta da pessoa. Fazer uma grande... Entende? Assim, mexe de alguma forma. Mas eu vejo que, se a gente está falando aqui de uma proposta, de alguma coisa que chega com relação a alguém, por mais que vocês estivessem afastados aqui, eu vejo que tem aqui algo estável, né? Porque esse 9 de paus, ele tá me falando em algo necessário para que se estabelecesse algumas coisas, como eu falei. Então, quer dizer, por mais que estivesse naquela situação, as coisas continuam com a mesma seriedade, com o mesmo comprometimento, entende? Então, aquilo que aconteceu não interferiu na estrutura de alguma coisa aqui. Vamos tentar entender. 7 de ouros. Clarifica o 7 de ouros. Ó. 3 de espadas. Por quê? A roda da fortuna.
existia aqui uma espécie, um aborrecimento, uma decepção, uma chateação com relação a essa situação aqui, né? Talvez por conta do que aconteceu, porque a gente fala ali dos conflitos, de alguma coisa que aconteceu e que interferiu. Mas aqui, a roda da fortuna, ela traz um movimento positivo com relação àquilo ali. Então, se esse é o momento onde tu tá vivenciando algum aborrecimento, alguma chateação, ainda tá nesse processo aqui, de vivenciar alguma coisa nesse sentido que eu te falei, de descontentamento, de uma dor emocional, uma decepção, é disso que a gente está falando. O que vem ali, ele vem muito no sentido de melhorar isso, de ressignificar isso, uma proposta nesse sentido, sabe? Uma tentativa de reaproximação, um pedido de desculpa, alguma coisa nesse sentido. 8 de espadas. Cavaleiro de espadas. 10 de espadas. Aqui, de novo, com esse tanto de espadas aqui, eu vejo que tem muito pensamento, muitas ideias, né? Muitos cenários que possam estar passando na tua cabeça, mas que são cenários. Não condizem exatamente com a verdade, com a realidade do que está acontecendo ou do que aconteceu. Ou, por exemplo, do posicionamento dessa pessoa com relação às coisas, como elas aconteceram. Porque eu vejo aqui, com esse 10 de espadas, de novo aqui, ó, a gente está falando de um período aqui difícil que ficou para trás, por mais difícil que fosse. A gente vê aqui as coisas se realinhando para que o movimento ele prossiga. A gente fala até daquelas coisas aqui, a gente está falando também de destino, do movimento natural da vida, das coisas acontecendo nesse sentido. Com essa roda da fortuna me fala isso. Então, assim, por mais que tenham sido realmente coisas difíceis, as coisas voltarão a normalizar, vamos dizer assim. O imperador. O hierofante. Estamos falando aqui, sim, de coisas estáveis, né? Eu vejo a energia de alguém com muita seriedade e comprometimento. A gente pode estar falando de uma pessoa que tem muitas responsabilidades aqui, né? Que tem essa seriedade, que lida com as coisas nesse sentido de comprometimento e seriedade. Então, quer dizer, por mais que tenham havido algumas desavenças e desentendimentos, a palavra dessa pessoa ela não vai mudar por conta disso, né? Porque não é algo que mexe com seus valores. São ajustes, como eu já falei. Aqui, pra mim, também fala um pouco dessa questão, meio que assim, a criação, o universo, sinalizando aqui essa... é como se fosse assim, a criação aqui. Pra mim aqui tá me falando que de fato isso aqui é uma situação destinada. O que estamos falando aqui? O Sol. Aqui caiu a Torre. 6 de espadas. Para mim aqui, aquilo que era empecilho, aquilo que anteriormente representava aqui o último desafio para que algumas coisas se realinhassem e se reorganizassem, deixarão de existir. Porque essa torre me fala da ruptura dessas barreiras, né? Da ruptura, por exemplo, ali a gente tem aquelas pedras, né, que o barco, onde o mar está jogando o barco naquelas pedras, que representam um empecilho, né, dele ultrapassar aquilo e chegar lá, chegar em casa, né, chegar naquela parte do mar, onde o mar está mais calmo, tudo mais. Então, quer dizer, aqui vai ocorrer aqui, o que eu vejo, é uma clareza, né, é uma clareza da situação, é uma expansão, é um entendimento de alguém, talvez, com relação ao que aconteceu, ou com relação ao comprometimento, ou com relação à própria relação, tá? Percebe aqui? Aquilo que era turbulento, aquilo que afastava, aquilo que estava entre essas pessoas,
sendo removido. Existe um movimento aqui, não só pela remoção de coisas, mas também talvez pela iniciativa de alguém em resolver esse algo aqui. Do que estamos falando aqui? 7 de espadas. E o que mais? O louco. Parece que tem algumas coisas acontecendo aqui que tu não tem exatamente o entendimento e a clareza disso, né? Parecem coisas que acontecem meio que nos bastidores e a gente pode estar falando da intenção de alguém, né? É uma intenção aqui de alguém que está disposto, disposta a fazer determinados sacrifícios, né? Para estar, assim, mesmo que não seja algo certo, mesmo que não seja algo que eu consiga ter muita clareza, é como se tivesse algo, ó, o que eu tô te falando de alguém que não tá vendo como essa situação realmente é. Vamos um pouco mais aqui para entender. 7 de ouros, 3 de espadas, a roda da fortuna. Aqui tem, de fato, essa carta, ela representa o equilíbrio, o reequilíbrio aqui nesse caso, né, quando a gente fala daquela situação que eu te disse ali, de alguém que está sofrendo dores no coração, lá a gente vê a situação que muda. Essa roda da fortuna me traz o destino se movimentando aqui e trazendo esse algo diferente, esse algo que era necessário, a remoção de algo, pode ser. E aqui essa carta me fala do reequilíbrio das energias da situação aqui. Ela também fala aqui, também pode falar, de um movimento, de uma atitude, assim, meio que de benevolência, não sei se seria bem essa palavra, mas é mais ou menos isso. 8 de espadas, cavaleiro de espadas, 10 de espadas. Quantas espadas, não é mesmo? A estrela. A renovação da esperança aqui, né? A estrela traz muito essa coisa da fé, da esperança. Eu vejo uma limpeza no mental, porque aqui, olha quantas coisas, quantas cartas pesadas pra gente falar da questão mental, né? Olha só como são escuras, pesadas, preocupantes, né? E aí tem esse cavaleiro de espadas que representa as lutas também aqui. Então, assim, aqui realmente a gente tem a cura de algo, a cura de uma energia, a cura de uma conexão, essa melhora, né, de pensamento com relação a alguma coisa, a clareza, o entendimento aqui que envolve algo, tá? O julgamento. Então, aqui a gente fala que assim, o julgamento é aquilo que antecede uma decisão, né? O julgamento, ele antecede a mudança de algo, né? Então, algo está sendo avaliado, algo está sendo julgado para melhor ser compreendido, para que as decisões, os movimentos aqui, eles sejam feitos de uma forma mais direta, talvez, mais assertiva. O mundo, ó, o julgamento e o mundo. Então, se tem uma situação assim, que tá meio ali, que as coisas estão indefinidas, que existe uma vontade aqui de seguir em frente, mas também parece que tem algo que prende, existem barreiras aqui a serem quebradas, isso está acontecendo, tá? Isso está acontecendo aqui em janeiro. Tem muitos arcanos maiores, né, pra gente falar de uma energia mensal, quer dizer, me parece muito aquela coisa do destino aqui se movimentando e trazendo algo, a justiça. Tem muito essa coisa do destino mesmo, que se movimenta em prol de algo aqui, né? Finalizando situações, finalizando um sofrimento, talvez por essa questão de não conseguir fazer algo, né? Tipo assim, sentir que tem alguma coisa que impede. O que a gente tá falando? Tem um caminho aqui dando continuidade, de fato, ó. As coisas podem começar ou retomar aqui de uma forma um pouco mais lenta, né? As coisas podem acontecer de uma forma um pouco mais lenta, mas aqui o cavaleiro de ouros, ele me fala devagar e sempre, né? Na direção certa, a gente não importa a velocidade, desde que a gente esteja na direção certa. Então, a direção certa aqui é de ressignificar algumas coisas, de quebrar alguns padrões, de buscar o entendimento sobre algo, né, sobre si mesmo, de finalizar aquilo que precisa ser finalizado e fazer as mudanças necessárias. Então, quer dizer, são muitas coisas que precisam ser feitas, mas desde uma vez que se tenha a clareza e o entendimento do que precisa ser feito, vai ficar mais fácil, tá?
8 de paus e aqui essa carta do 5 de copas. Que pra mim confirma aqui sobre um afastamento, sobre até uma sensação um pouco aqui de rejeição, de abandono, e que isso muda aqui nessa energia que eu tô vendo pra vocês, tá? Vamos ver o que mais, acontecimento rápido. Acontecimento rápido para Libra. Ó, a casa. A cegonha. E aqui é o rei e a rainha de copas, tá? Então, para confirmar que para alguns o que a gente fala aqui é no teu campo emocional afetivo, mas não é para todo mundo, né? Pega como fizer sentido para ti. Ó, aqui representa a lealdade de sentimento, né? Então, não necessariamente seja um casal afetivo, como eu te falei, mas a gente pode estar falando de duas pessoas aqui, que existe uma lealdade no sentimento. Então, por mais que possa haver aqui um afastamento, talvez uma amizade que está longe, ou mesmo essa situação aqui afetiva, que está muito evidente, está muito puxando para esse lado, mas o que eles querem mostrar aqui é que existe a lealdade de sentimento. Então, não tem como as coisas ficarem do jeito que estão, ó. Aqui, o que vem aqui é uma clareza sobre valores, a índole de alguém, os sentimentos de alguém, ou os sentimentos de vocês, os sentimentos que permeiam essa situação. O que a gente está falando? A chave. É o entendimento aqui. É o entendimento sobre o que significa de fato. O que representa isso, né? Pode-se confiar nisso. E aí aqui a gente tem o As de Ouros. Achei que ele estava na mesa, mas enfim, ele está aqui representando também um novo caminho. Que a partir do entendimento de algo, se recomeça uma caminhada com muito mais certezas, né? Com muito mais segurança, com muito mais alegria. Então isso aqui representa o que faltava, tipo a confiança para fazer as mudanças. Eu preciso confiar nisso para que eu possa me movimentar nessa direção. Porque não tem como eu fazer as coisas, decidir alguma coisa, se eu não sei como é que está sendo do lado de lá. Eu não sei como é que é a resposta lá de lá. Então eu não posso vivenciar isso só se eu não sei se a parte de lá tem os mesmos interesses ou faz questão assim como eu. Tá bem? É isso. Meu número fica na descrição desse vídeo, caso vocês precisem de uma leitura particular, é só me chamar ali e a gente conversa. É o que eu vejo pra vocês. Boa sorte, se cuidem, fiquem todos com Deus. A gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo.